Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boa noite para todos os irmãos e irmãs muçulmanos que estão nos assistindo a partir de agora. Com vocês, Sheikh Omar Dori, Imam Khatib da Mesquita de Varginha, com a nossa live diária, a nossa terceira live do mês do Ramadã. Os livros anteriores ao Alcorão. Nós estaremos falando aqui de algo importantíssimo, que são os livros anteriores. Obviamente não vou estar contando a história desses livros, não vou estar falando da sua formação textual e nada. Vou estar falando não necessariamente da sua formação textual por revelação. Estarei falando aqui exatamente qual é a diferença, por que esses livros hoje, nós não podemos tê-los como confiantes e nem utilizá-los, com uma relação de informação. Essas duas coisas são importantes, a gente vai estar falando aqui, como eles se deram hoje, os textos que a gente tem. Vou estar falando principalmente de Al-Injil ou At-Taurah, ou At-Taurah ou Al-Injil. Então é importante que a gente assista essa live, que a gente possa participar dessa live de hoje, nesses assuntos importantíssimos, as quais nós estaremos falando com você. Então espero que você, meu irmão, espero que você, minha irmã, possam estar sempre junto aqui conosco nesses dias do mês do Ramadã, onde nós estaremos falando do Alcorão. Hoje nós estamos falando desse texto, é importante, nós já falamos o que é revelação e a crença nos livros. E é importante que você, meu irmão, é importante que você, minha irmã, tenha a preocupação da crença nos livros. Isso faz parte da crença islâmica que nós falamos, e é importante que você, meu irmão, que você, minha irmã, não tenham dúvida nessa relação de crença. Hoje, então, nós estaremos falando exatamente, Hoje nós estaremos falando exatamente sobre a importância da crença, a importância de você, meu irmão, a importância de você, minha irmã, crerem nos livros. E aí eu vou estar falando sobre os livros anteriores. E aí é importante que você, meu irmão, é importante que você, minha irmã, tenha a preocupação de estar junto conosco. Nós já falamos, vou repetir, o que é revelação, o que é revelação. Nós já falamos aqui da crença nos livros e hoje nós estaremos falando dos livros anteriores ao Corão. Então é importante a gente compreender isso. Todas as nossas lives serão feitas depois do Tarawih aqui na Mesquita de Varginha, onde eu adentrarei para estar explicando a vocês este assunto que é importantíssimo para todos nós, para que possamos entender corretamente o que é a crença, qual a importância da crença nos livros, qual a importância da crença no Alcorão e qual é a diferença desses livros. Nós estamos explicando para você, meu irmão, para você, minha irmã, para que possam entender, para que possam aprender, para que possam estar caminhando junto conosco nesse período de aprendizagem. Principalmente que o mês do Ramadã é o mês onde nós devemos procurar o conhecimento. Vou repetir, o mês do Ramadã é o mês que nós devemos procurar o conhecimento. Nós devemos cobrar os cheikhs, os imãs das mesquitas para nos darem aulas exatamente para que possamos ter conhecimento, para que possamos ter entendimento. E hoje eu vou estar falando exatamente sobre isso, os livros anteriores ao Corão. Vou repetir, estarei falando dos livros anteriores ao Alcorão. E antes de começar, eu peço a você, meu irmão, a você, minha irmã, que compartilhem essa live com seus amigos e familiares, muçulmanos ou não, para que possam estar junto conosco nessa caminhada de aprendizagem. Então não esqueçam de nos ajudar, fazer chegar ao máximo de pessoas para que possam caminhar junto conosco. Deixe a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário, pois é muito importante para nós. Então não esqueçam que hoje nós estaremos falando de um assunto importantíssimo em que todo muçulmano, em que toda muçulmana tem que entender e compreender. Alguns irmãos muçulmanos às vezes não conseguem compreender essa relação dos outros livros, como às vezes em relação aos outros mensageiros. Nós estaremos falando sobre esses assuntos. Espero que você, meu irmão, espero que você, minha irmã, possam estar junto conosco neste momento, tá bom? Hoje eu falarei dos livros diferentes, os livros anteriores ao Alcorão. Nós estaremos explicando aqui, inshallah. Peço um pouquinho só de paciência para a gente começar e quem quiser nos ajudar, compartilhe essa live com seus amigos e familiares, muçulmanos ou não, para que possam estar sempre junto conosco nessa caminhada, nesse momento de aprendizagem e possam dessa forma saber aquilo em que é o melhor, aquilo que é o conhecimento verdadeiro, aquilo em que é o encaminhamento e aquilo que retirarão as pessoas da escuridão para a luz. Então não esqueçam de estar junto conosco, não esqueçam de estar caminhando junto conosco
neste momento, tá bom? É só mais um instante que a gente já vai estar começando a nossa live de hoje, tá? Só mais um instantezinho que nós vamos estar começando. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Renovando meu salam com vocês, Sheikh Omar Dori, Imam Khatib da Mesquita de Varginha. Os livros anteriores. Quando nós falamos dos livros anteriores, ontem eu falei que a crença dos livros, Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, nos fala de alguns livros e outros que ele não nos fala. Por exemplo, ele vai falar da Torá, ele vai falar do Injil, ele vai falar do Zabur, ele vai falar do Suhuf, a Suhuf al-Ula, né? Inna hadha la fi Suhuf al-Ula, Suhuf Ibrahim wa Musa, das primeiras páginas, as páginas do Abraão e do Moisés, tá? Esses são textos aos quais Allah Azza wa Jalla nos lembra em seu livro, no Alcorão, né? Voltando a repetir, o Alcorão, o último livro revelado, que é o assunto das nossas lives, que nós estaremos até o final do mês do Ramadã, né? Inshallah. E quando nós falamos sobre os livros anteriores, diferentemente do Alcorão, e a gente vai estar falando sobre isso, o Alcorão não tem transformações, aumentos, diminuições, né? Eu falei sobre a revelação e falei uma expressão chamada que é al-ilham, que é a inspiração. Um dos sentidos das falas dos livros anteriores que as pessoas têm nas mãos e acham que são revelações, porque pensam que a inspiração de Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, se colocará sobre qualquer indivíduo. Eu falei aqui sobre as revelações e lembro a vocês que al-ilham, que é uma forma da revelação, da inspiração, somente sobre profetas, al-anbiya, e mensageiros, ar-rusul. Diferentemente disso, quando nós estamos falando de inspiração divina, não é qualquer indivíduo. Como aconteceu no mundo moderno hoje, todo mundo diz que tem uma inspiração de Deus e fala. Qualquer um poderia ter uma inspiração, até mesmo eu, e dizer que foi escrever uma Bíblia nova e dizer que isso foi uma determinação de Allah Azza wa Jalla, como aconteceu, por exemplo, com aquilo que eu vou estar falando, que são as chamadas transformações, aumentos e diminuições. Eu não vou falar do texto bíblico em si, porque a Bíblia, com certeza, não é revelação. A Bíblia é uma compilação. E isso é uma questão importante, que a própria palavra Bíblia vem de biblos, que quer dizer livros ou biblioteca, ou seja, uma compilação que não necessariamente estão ali aquilo que foi revelado por Allah Azza wa Jalla. Aquilo que for congruente, aquilo em que está falando sobre a unicidade de Allah Azza wa Jalla, é uma revelação, ou pode ser uma revelação. Aquilo que pode estar falando sobre o que a gente chama de coisas que não são colocadas e não foram determinadas por Allah, ou que são inventadas, ou fala sobre os profetas e mensageiros, com certeza em absoluto não são revelações, ou textos de pessoas que estão escrevendo um livro, que não são profetas e mensageiros, mas acabam falando, né, como se o fossem. E isso a gente vai ver muito, principalmente no Novo Testamento, quando a gente olha para o Lucas, o Marcos, o Mateus, o João, as cartas do Paulo, o Apocalipse, todos esses textos e outros ali, com certeza não são revelação, muito menos inspiração divina. O mensageiro em si era o Jesus, alaihi salam, do último livro revelado para o povo de Israel, o Rasulan ila bani Israel. Anna qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, de certo é o Jesus. Ele diz, ele é o último mensageiro para o povo de Israel, e de certo eu vim com sinais de vosso Senhor. Os milagres aos quais ele vai fazer e aquilo em que ele veio com Al-Kitab, ou seja, os livros antigos, a Torá, a Torá que foi revelada a Moisés, e Al-Injil, o seu próprio livro. Esses livros, muitas vezes nós vamos ver dentro do texto bíblico, sendo vistos pelas pessoas como se fossem revelações. Fora do Islã, as pessoas acabam, e aí eu vou falar uma coisa sendo honesto, fora do Islã, as pessoas não têm a crença, por mais que falem e chamem a Bíblia de sagrada, não veem como sagrado, até porque comportamentos e práticas das pessoas que vão até contra aquilo que é determinado por Deus é normal, principalmente daquilo que são as interpretações que já vêm de coisas que não são textos revelados. E aí eu estou falando aqui exatamente sobre isso. Então, Allah Azza wa Jalla, ele vai nos dar a relação daquilo que são chamados dalils, as provas que mostram aquilo em que é a revelação dos livros e que eles sofreram o que a gente chama de aumentos, diminuições, adulterações, transformações. Isso é importante para a gente entender, começando com o primeiro versículo. Allah Azza wa Jalla diz: Kul fa'tu bit-taurati fatluha
in kuntum sadiqin. Ou seja, Allah Azza wa Jal diz aos judeus, né? Então venham com a Torá, tragam a Torá, aquilo que foi revelado a Moisés, não aquilo em que eles estão colocando como o que eles acham. Porque a gente tem que sempre lembrar que o que é chamado parte do Antigo Testamento, que é a Torá, que é parte do Antigo Testamento, não é todo o Antigo Testamento e muito menos a Bíblia, é a relação de que aquilo em que tem os judeus em si, né, ou até mesmo hoje a relação dos cristãos, não é a sentido de revelação. Então Deus ele diz, então tragam a Torá e leiam ela, se então vocês forem o quê? Verídicos. A veracidade pedindo-se o quê? Não é eu trazer um texto e simplesmente dizer, não, esse aqui é o texto real. Não. Ele está falando o quê? Aquilo em que foi revelado a Moisés, que eles trouxessem aquilo. Porque Allah Azza wa Jal, em outro versículo, ele diz, وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. Ou seja, né, e dos judeus, daqueles que são judeus, que transformam, né, o texto daquilo que foi revelado, que ele está falando que يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ, transformam, tiram aquele texto do seu contexto ou daquilo em que é a realidade da coisa. Por exemplo, quando nós estudamos a história do Ló, né, ou Lut, em língua árabe, nós vamos ver lá que na história contada pelos judeus, ele cometeu o adultério depois de ter ficado embriagado pelas suas próprias filhas, com as suas próprias filhas, incistos. Tá? Isso é fato real? Não. Isso é uma invenção colocada no texto, exatamente para bater e combater os profetas. Isso tem um sentido que eu poderia aqui fazer uma live somente falando sobre essa relação do que é colocado, mas é exatamente quando vem a eles, né? E aí quando chega a eles esses mensageiros dizendo aquilo em que eles devem fazer, né? Eles fazem o quê? Eles combatem esses mensageiros e até mesmo os matam. Essa história até mesmo eles contam no Antigo Testamento. A relação é o quê? Em que há a transformação textual. Por isso Allah Azza wa Jal os desafia, que eles trouxessem o quê? O texto para mostrarem, né, a relação daquilo que foi revelado por Allah Azza wa Jal, por Deus o Altíssimo, não aquilo em que são as chamadas adulterações. É óbvio que nessas adulterações e transformações terão ali textos, né, que poderão ter resquícios de revelação, mas no seu fato real, né, verdadeiro, não são revelações. Por quê? Porque são adulterações. E aí eu falo sempre aqui, tem aquelas adulterações diretas que foram feitas por eles, fabricados mesmo na hora de escrever o texto, ou aquelas indiretas, porque quem escreveu o texto não participou do acontecimento. Por exemplo, a terceira pessoa que descreve o encontro do Moisés, alaihi salam, quando ele vai ao monte. Se só tinha Moisés e Allah, como é que poderia, então, uma terceira pessoa estar descrevendo isso? Isso aqui invalida o texto quanto revelação. Isso mostra que quem escreveu o texto não teve nem a preocupação de ter, né, uma pessoa que não participasse do acontecimento, mas ele se preocupou, que é aquela pessoa que não é o narrador presente, que está vendo o acontecimento. Aí ele coloca aqui, por exemplo, né, a visão de Deus, parte da visão de Deus, o que não é fato também. Moisés nem o profeta Muhammad, alaihi salatu wassalam, viram Allah Azza wa Jal, Deus Altíssimo, quando Allah Azza wa Jal falou com Moisés no monte, ele não viu nada de Deus, absolutamente nada. E nem o profeta Muhammad, alaihi salatu wassalam. Mas eu estou falando do quê? Dessa adulteração, dessa transformação. E aí, como eu disse, pode ser indireto ou direta. Por quê? Porque a pessoa não participou. Os textos anteriores, o que aconteceu? Tanto as transformações como aquilo em que é o resguardo. Allah Azza wa Jalla lhe diz: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. Ou seja, eles dizem, e tem um grupo deles, né, que pegam e tentam dizer que aquilo em que é o livro em que eles têm na mão é o livro que foi revelado por Allah Tabaraka wa Ta'ala, mas ele não é o livro revelado. E aí diz: وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. E então eles dizem que ele veio de Allah, ou seja, a revelação, al-wahi, que eu falei anteriormente. Então essa revelação a qual ele diz, ou a qual eles dizem,
aquilo em que é descrito como se eles tivessem em mãos uma revelação, mas de fato não é uma revelação. E falam sobre Allah Tabaraka wa Ta'ala mentiras, né? Ou seja, quando alguém diz que ele tem na mão algo que foi revelado por Allah Tabaraka wa Ta'ala e não foi revelado, ele está mentindo sobre Allah Azza wa Jalla. Quando ele pega um texto e ele diz que isso é revelação, ele está o quê? Desmentindo. Ele está mentindo a Allah, porque ele quer aquilo em que é o desejo dele, não aquilo em que é o real, aquilo em que é o correto, aquilo que deve ser feito, né, pelas pessoas, que deve ser seguido pelas pessoas. Então esses livros sofreram adulterações, né, que foram transformações, aumentos, né, diminuições, diretos e indiretos, principalmente direto, né, porque é exatamente um dos grandes problemas daqueles que receberam os livros anteriores, né, em relação aos judeus, principalmente, né, o Bani Israel, a relação de não obediência à determinação de Allah Azza wa Jalla, porque eles queriam que Allah Azza wa Jalla revelasse a eles aquilo em que eram seus desejos e não as ordenações de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pois Allah Azza wa Jalla não revela aos mensageiros os desejos dos povos, mas aquilo em que são suas ordenações, o melhor para a humanidade, como todos os livros revelados, e o último livro revelado, o Alcorão, né? E aí ele diz: "Failul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun", né? Por quê? Allah Azza wa Jalla diz: ai daqueles então que escrevem com as suas mãos e daquilo em que eles receberem, né? Por quê? Porque eles escrevem um texto e depois vendem esse texto. Até mesmo a relação, né, da Bíblia ser o livro mais vendido. Eu vejo as pessoas, os cristãos serem orgulhosos em dizer: a Bíblia é o livro mais vendido. Allah Azza wa Jalla nunca ordenou que você vendesse. Aquilo em que a palavra de Allah é para ser dado de grátis, gratuito, para que as pessoas possam se beneficiar. Essa é a diferença. O Alcorão, ele não foi dado para ser vendido, mas para que seja o possível para chegar às pessoas, para que as pessoas possam ser o quê? Encaminhadas. O motivo dessas transformações também está ligado ao quê? Ao não resguardo das fontes, principalmente na história judaica, das guerras as quais eles fizeram entre eles, das duas cidades, depois a destruição do que foi feito pelo Nabucodonosor, depois a volta desse texto pelo Uzair, né? E aí eles inventaram sobre o Uzair e chamaram ele de filho de Deus, e aí eles seguirem esse sentido de perder esse texto, mesmo depois de ter sido trago a eles. E aí quando se encontrava algo que não era referente ao que eles necessitavam, eles adulteravam, eles transformavam, eles aumentavam, eles diminuíam. Isso tudo vai à relação do que se coloca, tá? E aí é importante a gente lembrar. Da mesma forma, com as guerras também ficou a mão do Ruhban, que é conhecido, né? O que a gente chama de rabinos. Ficou a mão dos rabinos, em caso, por exemplo, daquilo que deveria ter sido passado à frente do que foi revelado a Jesus, infelizmente, não ficou na mão daquelas pessoas que não deveriam estar. E hoje aquilo em que se tem não são os textos revelados, pois não houve resguardo. Eu vou estar falando diferentemente do Alcorão, inshallah, porque que ele foi resguardado por ordenação de Allah Azza wa Jalla e aquilo que nos faz resguardar o texto. Então, esses textos sofreram adulterações, né, propositais ou não, por causa de perda ou então por causa de ordenação, né? E aí os judeus dizem: وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. Ou seja, né, Allah Azza wa Jalla lhe diz: os judeus dizem, os cristãos não têm nada. Os cristãos dizem, os judeus não têm nada. Mas daquilo em que eles, né, têm dos livros, eles os leem, mas infelizmente não seguem senão aquilo que são os seus desejos. E aí, volto a repetir, todos os textos que tem anteriormente ao Alcorão não devem ser usados como fonte, por exemplo, de adoração ou como fonte, né, de encaminhamento, pois o último texto que deve ser usado pelos seres humanos é o Alcorão como encaminhamento. Não existe nenhum outro texto que a pessoa possa receber, que a pessoa possa, se utilizar. Quem se utilizar de qualquer outro texto estará utilizando aquilo que são o quê? Os seus desejos. Então, a relação de que os livros que existem anteriormente ao Alcorão não são livros que a gente deva se preocupar
porque não são revelações de fato. A Bíblia, como eu disse, ela não é uma revelação. Ela seria uma compilação de livros que foram revelados anteriormente. E aí eu estou falando dos primeiros livros do Antigo Testamento e daquilo que deveria ter sido revelado ao Jesus. Com certeza o que foi descrito em Lucas, Marcos, Mateus, João, cartas do Paulo, Apocalipse, qualquer outro texto que você vai encontrar no Novo Testamento, não são, com certeza, nenhuma parte da revelação. Isso aqui é fato. Né? Essas pessoas não são profetas e mensageiros. O mensageiro é o Jesus, alayhi salam, o último mensageiro para o povo de Israel. E eu posso falar dos outros livros também. Então, na verdade, a Bíblia seria. Se tiver algum texto que é congruente ou que possa estar, né, em discernimento, ou seja, no mesmo caminho daquilo que foi revelado por Allah na última revelação, poderá ser verdade. Mas o que nós, mesmo que sejam uma verdade, nós não precisamos dessa relação. Por exemplo, escondem no livro, né, nos livros principalmente anteriormente, ou na verdade posteriormente, até mesmo anteriormente, a volta a vinda do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. A vinda de quem? Do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, que foi avisado pelo Jesus, alayhi salam, e que foi avisado pelo Moisés. Ou seja, isso é uma relação importantíssima, tá bom? Só que as pessoas não têm importância. Mas o que eu posso dizer é que mesmo que não tivéssemos textos, ou que eles não neguem, isso não vai negar a relação da revelação de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então qualquer livro anterior ao Alcorão não deve ser levado como motivo de encaminhamento ou exemplo. O exemplo é o profeta Muhammad, nenhum outro mensageiro. O caminho é o último livro, que é o Alcorão, que é luz para a humanidade. Eu vou estar lendo agora, inshallah, os comentários. Não esqueça de deixar sua pergunta, sua dúvida, seu comentário. E amanhã, a partir das 9h05, 9h10, a gente vai estar sempre junto aqui, entre 9h05 e 9h10 da noite, tá? Vou sempre repetir aqui, entre 9h05 e 9h10 da noite, nós estaremos ao vivo com as nossas lives diárias até o final do mês do Ramadã. Estaremos falando todos os assuntos relacionados ao Corão. Eu estou fazendo lives menores, até porque, né, nós estamos no mês do Ramadã, então as pessoas têm que, no outro dia, trabalhar, muitas pessoas têm coisas para fazer, vão levantar-se à noite para o Qiyam Layl, Tahajjud, vão estar cansados e etc. Tá com suas famílias um pouco, tá com seus filhos, educando seus filhos, as suas esposas e etc. Tá bom? E então amanhã, inshallah, a partir das 9h05, 9h10, a gente sempre vai estar junto com as nossas lives. Tá bom? Vou ler de ontem, porque as pessoas deixaram aqui algumas, né, que foi a Joelane Pereira deixou assalamu alaikum, o Otávio Augusto Nazar deixou assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Chefe, depois que quebrar o jejum por causa de uma viagem, depois do dia da viagem passar, pode continuar a jejuar fora da região e está tudo bem? Pode, você pode jejuar viajando, não tem problema. O jejum, né, pode ser feito até viajando, né? Allah Azza wa Jalla diz isso aqui, né? Se vocês jejuarem, vocês estando em viagem, é melhor até, se vocês tivessem conhecimento. Mas como eu disse anteriormente, cabe a cada um a capacidade de cada um, tá bom? Então a relação sobre a questão do jejum em viagem, você chegou, foi para o lugar onde você vai e começar a jejuar, não tem problema nenhum, tá bom? Em relação aqui, ele está falando sobre o hadith, em relação a Surat al-Kahf, provavelmente falando sobre, né, Ashab al-Kahf, os companheiros da caverna, tá? Isso aqui tem a ver com os judeus, quando perguntaram ao profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, sobre Ashab al-Kahf, que foi ordenado, né, para que fosse feito pelos Quraishitas, então chegaram ao profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e aí demorou a resposta, né, de Allah Azza wa Jalla ao profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, porque, né, ele não disse inshallah. Então Allah Azza wa Jalla depois deu a ele, falando a história, né, do Ashab al-Kahf, né, que é a Surat al-Kahf, que está falando sobre esses assuntos. Tem a história do Moisés com o jovem, né, Al-Hidr, e também a história do Zul-Qarnayn, que são histórias importantes que estão nesse capítulo, tá bom? Vou estar lendo agora as perguntas e dúvidas dessa live, tá bom? Não esqueçam de nos ajudar compartilhando essa live com seus amigos familiares, muçulmanos ou não, para fazer chegar o máximo de pessoas, sejam eles muçulmanos ou não. Vou repetir, sejam eles muçulmanos ou não, tá? Então façam chegar o máximo de pessoas para poderem estar com a gente.
A Joiliane Ferreira deixou assalamu alaikum, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A Leomar Clementino deixou assalamu alaikum, boa noite, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A Maria Aparecida deixou assalamu alaikum wa rahmatullahi, boa noite a todos. Deus no Altíssimo nos guie à senda reta. Amém. Que Allah nos guie a todos nós, nos mantemos firmes, não nos desvie depois de ter nos encaminhado, tá? Para o caminho da verdade. Amém. Tá? Então amanhã, a partir das 9h05, 9h10, a gente vai estar junto. Estejam conosco, são vários assuntos importantes que a gente vai estar colocando aqui em lives mais curtas, para que todos possam estar junto conosco, participando aqui, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.